Vem cá, Clarice Oliveira, será que... Eu amo que só vai virando aqui para amiga. Será que Fernando Haddad está pensando assim, esperaram eu sair para meterem essa de cair com a regra que a minha pasta criou? Eu acho que Fernando Haddad está dizendo, bom que isso não vai impactar tanto assim a minha eleição aqui. É verdade. Deve estar pensando, saber que essa bucha não é minha, porque a gente fez lá discurso, entrevista pra imprensa. Imagina se fosse ele, tem que ele mesmo que brigou tanto ali lá atrás, ter que vir e falar assim. E publicamente teve que defender muito a medida. Débora, é justamente essa pergunta que a gente precisa colocar aqui na discussão. Afinal de contas, a taxa das blusinhas não era indispensável para as contas brasileiras? Não era uma medida que não tinha objetivo arrecadatório? O objetivo era proteger a nossa indústria, garantir que os setores que estavam sendo impactados por uma concorrência desleal dos produtos chineses tivessem um respiro diante de um momento de crise? Não era uma forma de contribuir ali, claro, para a saúde das contas brasileiras, mas não simplesmente criando imposto? O objetivo não era maior, não era mais nobre do que isso? Pois agora, de repente, perto da eleição, essa taxa não se faz mais necessária, a proteção das indústrias que são afetadas por essa concorrência não se faz mais necessária, como o governo argumentou tanto. O próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou tantas vezes a respeito disso. Então fica muito evidente, mas cristalino mesmo, o movimento eleitoral do governo do presidente Lula nessa decisão. Isso vem neste momento não à toa, Elisa e Débora, porque isso acontece neste momento que o governo Lula está querendo aproveitar o embalo positivo que veio aí com vários acontecimentos nas últimas semanas, inclusive o encontro de Lula com Donald Trump, vem aí, quem sabe, uma maré positiva para que Lula consiga recuperar um pouco a popularidade. A gente estava falando agora há pouco sobre a pesquisa Quest, que demonstra que a população está começando a sentir alguns dos efeitos positivos da isenção do imposto de renda. Também tem um impacto positivo do Desenrola, da nova versão do Desenrola, programa que o governo cria para tentar aliviar um pouco o endividamento das famílias. Então, a ideia não é botar isso também dentro do mesmo balaio. E olha só uma curiosidade que eu conto para vocês. Eu, assim que tomei conhecimento aí dessa história, fui tentar apurar um pouco, mas eu já estava em contato com muitas fontes ao longo da tarde por conta de outros assuntos, inclusive a decisão da União Europeia sobre a carne brasileira. E aí, para você ter uma ideia, olha só a prova de que esse anúncio da taxa das blusinhas foi feito às pressas. As equipes não estavam cientes, os ministros não estavam cientes Como assim, não estavam sabendo Não direito? estavam sabendo que isso ia vir. Aí o que acontece? Teve inclusive ministros que foram convocados pelo presidente Lula para uma reunião e as equipes desses auxiliares do presidente achavam que eles estavam sendo chamados para tratar da carne brasileira e não de taxa das blusinhas. E aí, de repente, veio o anúncio da taxa das blusinhas e esses ministros lá, ó, dentro da foto, bonitos, posando, com um discurso de que, olha só, o presidente Lula está desonerando o consumo popular, está tirando os impostos dos mais pobres. Então, isso de fato apareceu nesse anúncio. Só que é um imposto que o seu próprio governo criou. A gente, na época, né, Elisa, Débora, a gente conversou muito a respeito desse assunto aqui, trouxemos inúmeras informações. Eu me lembro especificamente de muitas conversas que eu tive com o Fernando Nakagawa, porque naquele momento eu estava no CNN 360 e o Naka estava acompanhando essa cobertura da parte econômica, e a gente fazia essa dobradinha justamente para sentir esse clima. A gente falava, não, ok, o governo está com um desafio muito grande, Fernando Haddad está correndo atrás ali para tentar entregar aquele déficit zero, tão importante para a economia brasileira. Tem sim uma relevância grande esse movimento para proteger a indústria, a concorrência desleal, tudo isso entrava. Era um discurso, né? Tinham dados de contrabando, inclusive, na época. Nossa, Pois e aí, de repente, não verdade. precisa mais. Olha, de repente, está tudo resolvido. Não está tudo resolvido, o governo está fazendo escolhas. E, de fato, isso acaba tendo um efeito muito importante para o governo do presidente Lula. Isso neutraliza algo que tem muita força para o campo adversário nas redes sociais. Quantas vezes a gente não viu o bolsonarismo chamar Fernando Haddad de taxade?
por conta Totalmente. disso. O quanto isso não cola num candidato que o PT lança para o maior colégio eleitoral do país. O quanto isso não cola no presidente Lula. Olha, o Lula diz que protege os mais pobres, mas ele vem cobrar mais imposto da gente aqui que está comprando blusinha, né? Estamos comprando itens baratos, é o pequeno consumo. É aqui que você vai cobrar mais? Vai cobrar dos ricos. Mas aí o Lula diz, não, a gente está distribuindo, estamos cobrando dos ricos também. E aí agora eles param de cobrar esse pequeno imposto com o objetivo, é claro, de aliviar a conta do governo federal para a eleição. Eu fiquei pensando o que deve ter rolado no WhatsApp de Geraldo Alckmin assim que essa notícia veio à tona, porque a Alckmin sempre foi a figura dentro do governo conectada com a indústria. Puxa, líder também do ministério que diz respeito a isso. E chegou no governo também representando muito o estado de São Paulo, indústria, a conexão dele com a Fiesp e tudo mais. Você imagina o setor falando, poxa, o que está acontecendo? Vocês gastaram aqui saliva convencendo a gente do contrário, agora vocês mudaram de ideia, o que é isso? Enfim, mas cada um que cuide do seu problema, esse problema agora está no colo do governo e vamos ver o que ele vai responder daqui para frente.